gente, vamos lá no Construindo com Dor, com a dor, né? Construindo com a dor. Vamos ver, Cris, aqui no meu tá na página 92 e o subtítulo é esse, tá? O título é esse, Construindo com Amor. Então ela começa nesse capítulo dizendo assim, vem com uma frase de um autor desconhecido dizendo o seguinte: se não cuidar de mim, quem o fará? Se não cuidar dos outros, de quem cuidarei? Se não for agora, quando será? Né? Então ela nos remete nessa frase a pensar o seguinte: eu preciso fazer o que é necessário fazer hoje, para as pessoas que cruzam o meu caminho hoje, né? Porque se eu não faço isso agora, se eu não cuido de mim, para depois tentar cuidar do outro, quando eu vou fazer? Né? A gente precisa entender que quando a gente faz pelo outro, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? E ela vem falando aqui, primeiro ela fala da meditação, né? Que nos remete a essa frase. Mas ela vem lá embaixo, mais interessante, dizendo o seguinte: muitas mães que perderam seus filhos, tiveram a perda física, né? É importante a gente ressaltar isso sempre, né? Então lá. Muitas mães que perderam seus filhos somente encontraram paz quando buscaram ajudar alguém, quando procuraram trabalhar pelo próximo. Vemos o exemplo da mãe de Cazuza, da irmã de Ayrton Senna, para citarmos apenas algumas que criaram institutos voltados à ajuda a doentes e crianças. E muitos anônimos também transformaram a dor em amor, passando a partir de trabalho voluntário. Então, assim, quando eu estava lendo, eu até me lembrei muito, né? Nós já falamos aqui noutra oportunidade essa questão. E eu me lembrei que no grupo existem, né, pessoas que já nos relataram isso, o quanto eles melhoraram quando eles passaram a trabalhar na caridade em prol do seu ente querido. Ou seja, a dor que eu estou sentindo no momento é tão grande que eu vou procurar algo para mim poder fazer, não precisa ser criar uma instituição, né? Como ele citou aqui, caso da mãe de Cazuza, da irmã de Ayrton Senna, né? Porque muitos não têm condições para isso. Isso aqui até é uma exceção, né? Mas a gente pode fazer qualquer trabalho que seja ele, que vai nos ocupar um pouquinho de tempo, para que possa nos ajudar, sobretudo, a passar por aquele momento difícil. Eu lembrei muito da Mônica aqui do grupo, né? Porque a Mônica, depois da partida do Kleber, a Mônica se veio em vários projetos ajudando muita gente, né? Eu lembrei da Sandra, quando ela já contou aqui também, da Sandra Vieira, né? Que quando a mãe dela teve a perda física do filho, que a mãe dela só conseguiu se restabelecer com trabalhos voluntários, trabalhando em prol daquele filho que se foi. Então ela encontrou naquelas outras pessoas o acalento e o conforto que ela precisava naquele momento, e dali ela nunca mais saiu, né? Tem outra coisa também que a gente pode dar como exemplo, lá naquele filme O Anjo, né? Aquela mãe que prostra, que está ali numa certa depressão, em um determinado momento ela faz o quê? Resolve ir trabalhar voluntariamente numa casa espírita, né? Começa a dar palestras, não que precise ser em casa espírita, tá, gente? Qualquer trabalho voluntário ele é válido, né? Mas é a partir dali que ela consegue, pela afinidade que ela tem, que ela consegue se restabelecer, que ela consegue se reerguer, que ela consegue encontrar em cada um ali um pontinho de luz, um pouquinho dela também que ela doa em prol do filho. E o filho, então, se desenvolve e segue do outro lado, né? Mais para frente ela vem falar que é no olhar para o outro que também encontramos forças para prosseguir. É o que eu acabei de dizer agora, né? Buscando o próximo que necessita,
enxugamos nossas lágrimas e apoiamos quem precisa. Então, junta-se o útil ao agradável. Às vezes eu não estou conseguindo certa coisa no momento, mas vai, auxilia, vai um dia de cada vez e quando você vê, você conseguiu sair, né? Talvez daquele marasmo, talvez daquela depressão em que você se encontra. Por quê? Porque é troca de experiência. Às vezes você vai num determinado lugar ajudar uma certa pessoa e aí você vê os problemas que aquela pessoa está passando e você faz a reflexão para sua vida e pensa, meu Deus do céu, né? Eu não passo nada e ainda assim estou reclamando, né? Olha, fulano passa muito mais coisa do que eu, muito mais coisa pesada e tá aí, né? Sorridente, tá aí continuando o trabalho, continuando a vida, continuando a fazer o que precisa ser feito, né? E por aí vai. E mais embaixo ela vem falando que quantas crianças em orfanatos precisam de um carinho que podemos dar? Quantos asilos onde idosos esquecidos precisam reviver a alegria de uma visita? Quantas instituições necessitam de mãos laboriosas para obter recursos para sua manutenção? Procure, abra-se para a ação. Você merece ser feliz, mãos à obra, né? Ou seja, pega aquela dor que está dentro de você e transforme em amor ao próximo. Mas você pega e dedica esse amor, dedica essa caridade, dedica esse seu ato, né? Quando eu faço um trabalho voluntário, eu sempre naquele dia eu faço a prece. Senhor, se esse meu ato de estar aqui trabalhando voluntariamente houver caridade e beneficência, que sejam revertidos para o meu pai, para o meu irmão, né? E aí eu vou citando os meus entes queridos, porque eles também recebem em forma de bênçãos aquilo que a gente se predispõe a fazer aqui na terra como caridade, tá? E ela vem falando aqui, né? Mais para frente, ela cita uma frase de Emmanuel: recorda-os efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Também o que eu acabei de dizer. Faça por outro aquilo, né, que você desejaria fazer pelo seu ente querido. Faça de conta que as suas mãos são as mãos do seu ente querido. E pode ter certeza que não é só você que recebe esses benefícios, mas o seu ente também. E não que a gente vá ali fazer algo pedindo algo em troca, mas a gente vai fazendo sabendo de que a lei de ação e reação existe para todos, que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa, de uma certa maneira, aprender a estender a mão para o outro, deixar de ser menos egoísta e diante dos nossos problemas, principalmente diante das nossas dores, né, a gente conseguir superar, a gente conseguir ter um olhar ali para o outro, ter um olhar para o nosso ente, ter um respeito pelo nosso ente que se foi, então seguir aí a nossa caminhada.